Estamos aqui com 250 inscritos no YouTube. Graças a Deus. Por isso, damos graças a Deus. Feliz com o Senhor, que até que o Senhor tem nos ajudado. Feliz com os irmãos que têm compartilhado, que têm me acompanhado. Quero agradecer a cada um de vocês pela mensagem. Seja do Messenger, do Face, do YouTube, do Instagram, do TikTok. Que Deus abençoe. Fortaleça de saúde. Uma boa tarde. Às vezes a gente está alegre, mas por dentro a gente está machucado. Agora acabei de almoçar, peguei meu celular que estava carregando. Notícia triste, minha filha mais nova está internada. O que me acha mais ruim é que eu não tenho rede de ir lá, no hospital brasileiro. Tá ela e a mãe dela lá. Eu não tenho rede de ir lá para estar com ela. Fiquei a terceira internação dela e eu não posso estar. Mas Deus está com ela. Tenho certeza que Deus não desampara. Vamos começar mais um vídeo, meus irmãos. Começar assim. Obrigado, Senhor, mais um dia. Obrigado pelas lutas, pelo deserto. Obrigado, Senhor, pela minha família que o Senhor me deu. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá cada dia de estar falando do teu amor, Pai, através dos vídeos, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que estão junto comigo, acompanhando nos vídeos, Pai, em oração, Pai. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância, que eu fiz que eu posso fazer que desagradou o Senhor, Pai. Eu sou um pecador, Pai, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Todos nós temos pecado, Pai, temos o teu Espírito, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro dos Salmos, número 38. Não sei o que eu quero ouvir, não sei o que eu quero falar, mas que teu Espírito venha falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Tudo seja para o teu santo nome. Irmão, mais uma vez, nós estamos aqui no Salmo de Davi, Salmo 38. A dor e o arrependimento do pecador. Dirige-se a Deus para obter perdão. Muitas vezes a gente comete erros, né? E aí a gente fica com o coração doído, a mente não sossega, enquanto a gente não se arrepende, chega a Deus pedir perdão. Né? Porque nós sabemos que o nosso perdão, o nosso refúgio só está em Deus. Sabe, nesse salmo, eu vejo, eu não li o salmo ainda, só na introdução eu vejo a dor de Davi, o arrependimento que ele teve no pecado que ele cometeu. Ali quando ele prostituiu com Batseba, ou adulterou, quer dizer, com Batseba, e matou o esposo dela. Imagina ali quando veio o arrependimento, principalmente na hora que ele soube que o filho daquele adultério ia morrer. Quando Deus fala com ele, e quando Deus fala, manda o profeta falar com ele também, que a espada nunca passaria da casa dele. Imagina a dor do coração de Davi, o arrependimento que bateu nele naquela hora, quando recebeu do profeta aquela palavra do Senhor. Ele tinha certeza que Deus não ia voltar atrás do que ele falou. Ali Davi se prostrou, não comeu, vergonha, lamentou ali perante o Senhor, deitado em saco, cinza, mostrando arrependimento, se humilhando na presença do Senhor, querendo ter misericórdia do Senhor para salvar aquela criança. Mas Deus tem o seu jeito de trabalhar. Aquela criança, Deus não ia restituir a Davi, não restituiu. Aquela criança, ela partindo, ela já estava salva, porque não havia pecado. Ela foi gerada do pecado, mas não tinha pecado. Então ela foi
Uma criança que Deus recolheu para ele. Criança que nós temos, não viu o pecado, foi concebido pecado, não viu o pecado. E nem participou dos erros desse mundo. Nós vemos aí em tudo isso o arrependimento de Davi. Quando ele vê seus filhos matando uns aos outros, quando ele vê que ele está perto do fim, e na hora de passar o reino para Salomão antes, ou depois que passou, ainda Salomão mata seu irmão, queria tomar o trono dele. Imagine o sofrimento desse homem, Davi. Eu estou falando aqui, irmão, de histórias de que nós conhecemos na Bíblia. Quantas pessoas hoje estão tristes, batem arrependimento por erro que cometeu no passado? Quantos de nós erramos, estamos hoje lutando para esquecer o nosso passado, mas o Satanás vem com aquele espinho na nossa carne, como depois de Paulo, nos mostrando os nossos erros do passado. Deus já perdoou, a partir do momento que aceitamos ele como nosso Salvador, já perdoou. Mas a nossa mente vem, como agora, a hora que eu tive a notícia da minha filha, que está internada, e eu medito, agora é a terceira vez que minha filha é internada e eu não posso estar com ela. Aí a gente lembra dos nossos erros do passado, aí bate aquele arrependimento. Mas, quando eu fiz isso, quando eu cometi um erro, eu ainda não tinha conhecimento do tamanho do erro que eu estava, nem as consequências que viria depois. E eu vejo minha filha hoje, ela veio aqui de vez em quando, e eu fiquei mais triste ainda quando ela veio aqui a semana passada. Eu estava aqui nesse lugar que eu estou agora. Ela pediu benção, passou ela e a mãe dela, foi lá onde dava minha esposa, ficou lá o tempo conversando com ela. Depois passou aqui e se despediu de mim. A gente bate aquele arrependimento dos nossos erros do passado. Pedir perdão, eu pedi ao Senhor. Creio que falta pedir perdão a ela, a mãe dela. Mas Deus sabe o amor que eu tenho naquela menina. Então, muitas vezes, a gente não sabe porque estamos passando por luta, por dificuldade, por um deserto, porque Deus está nos provando nesse deserto. Hoje, a hora que eu recebi a mensagem, eu falei, como é que eu iria lá? E hoje ainda é o maior impedimento que tem é o tal do dinheiro, que você não tem dinheiro, nunca tem dinheiro na mão. Tem um tal de um PIX, facilidade que os bancos resolveu arrumar, os governos, sei lá quem foi, para roubar a gente, para a gente ser roubado e não ter o necessário na mão. Mas eu tinha um carro até esses dias. Hoje eu não tenho mais esse carro. Estou lutando para adquirir um, mas está muito longe ainda para a questão desse veículo. Eu coloquei na mão do Senhor. Então, na hora que vem essa notícia, que a gente chega no Salmo, coincidência ou não, toda essa história que aconteceu hoje comigo, da minha filha internada por causa da ansiedade, tudo veio acontecer logo no dia do Salmo. Talvez Deus está me chamando para arrependimento de alguma coisa que eu ainda não consertei, para consertar alguma coisa que eu não consertei. Estou falando talvez, não sei, Deus não falou comigo. Mas a leitura está falando de arrependimento. Talvez eu tenha que chegar a uma pessoa e pedir perdão, eu não sei. Mas é através da oração que nós vamos saber, descobrir
qual propósito eu tenho através de todas essas lutas. É muito triste, meus irmãos. A gente vê uma pessoa enferma. Esse tempo, ela teve internada no hospital aqui na rua de casa, é pertinho daqui lá. Eu só fiquei sabendo quando ela recebeu o alta e foi embora. Ela morava em Araguaiana nessa época. Eu fiz misericórdia de Deus. Ela se formou, eu ajudei ela nos estudos dela, muito pouca ajuda, depois da minha condição, e ela se formou. Deus me concedeu a graça de estar lá no dia da formatura dela. Mas eu queria mais, porque ela é merecedora. Uma jovem lutadora, a mãe também lutadora, o esforço dela, ela chegou onde ela chegou. Porque ela é farmacêutica formada. Se for olhar, a ajuda dela foi muito pouca. Ela chegou, alcançou por esforço próprio. E diante disso eu vejo também pessoas que têm filhos aí, que não conhecem, um irmão não conhece o outro. Eu sei isso, eu participo dessa. Não é comigo, mas vejo das pessoas, pessoas que têm filhos que não conhecem os irmãos por um erro que cometeu no passado. Saber de existência sabe, mas são afastados por causa de um erro. Sabe por quê? Principalmente pelo coração, pela mente suja, trancada, que não pode liberar um perdão. As pessoas, o pai, a mãe, eles não estão perdoando nem a eles mesmos. Eu pergunto, meu irmão, como é que você chega até o Senhor e pede para te perdoar como você perdoou aqueles que te ofenderam, se você não está perdoando a si mesmo, o teu erro, o teu passado. Se teus filhos, eu não sei, mas eu creio que acontece isso, não está perdoando o erro que foi cometido, apesar de terem ajuda, sempre teve ajuda, mas o coração trancou. E os outros filhos, por quê? Não vão visitar os irmãos, porque não entram em contato com os irmãos. Isso aqui, irmão, é um arrependimento que muitas vezes machuca. Nesse último caso, não é a minha pessoa, mas eu conheço pessoas assim. Muitas vezes a gente pensa que está salvo e por não saber liberar o perdão, não dá conta de perdoar nós mesmos, nós não estamos salvos. Nós estamos salvos pela graça, pelo favor imerecido, que é o perdão de Deus. Mas se nós não conseguimos perdoar nós mesmos, não conseguimos perdoar aqueles que estão próximos a nós, nós teremos, irmão. Nós estamos salvos, mas aonde? Naquele grande dia, o que nós vamos, Jesus vai falar conosco. Então, irmão, procure se arrepender dos seus erros do passado, não cometa erro, se arrepende e pede perdão a Deus. Eu tenho pessoas, eu sei que nós trabalhamos juntos, fomos até inimigos pessoalmente, eles foram inimigo meu, não foi inimigo de ninguém, eu tenho certeza. Mas eu tenho pessoas que eu machuquei no meu trabalho, hoje partiram. Eu não tenho como pedir perdão a eles. Agora é eu e Deus lutar, lembrando sempre, pedindo perdão ao Senhor pelo erro que eu cometi com aqueles colegas de trabalho. E eu tenho que trabalhar na minha mente e meu coração para que eu também me perdoe pelo erro que eu cometi com eles. Quando a pessoa parte, não tem jeito de você chegar a ele, pedir perdão, né? Aí é você, Deus, o seu coração, a sua mente. Então procure arrepender e se não tem mais jeito, perdoa você mesmo.
esqueça o erro do passado. Quantas pessoas te machucou no teu trabalho, na tua escola, na tua igreja, na tua família, que você machucou também, você não consegue quebrar aquela pedra que estava impedindo Lázaro de se ressuscitar. Talvez você está dando quebrar aquela pedra que o Espírito Santo, o Senhor, ressuscita em você, você não está dando conta. Mas meu coração está amarrado no passado, em coisa que nós fizemos. Mas quando nós confessamos nosso erro ao Senhor, a Bíblia é bem clara no livro de Isaías. Deus fala que não lembra mais nossos erros. Ele jogou tudo no passado. Porque nós temos que estar nos martirizando? Por que nós temos que estar nos machucando? Talvez, o que nós estamos esperando para nos perdoar nós mesmos? Eu vou ler alguns versículos agora, irmãos. Que eu achei a introdução aqui. Achei com uma coerência que eu te falei. Falei a vocês. Vocês é que vão analisar. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como uma carga pesada sobre os demais para as minhas forças. São demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Até aqui, nós vimos aqui o tanto que o coração do salmista está machucado por causa dos erros do passado. Talvez ele aqui está clamando, pedindo socorro ao Senhor, pedindo perdão, não tendo a certeza que seria perdoado, porque ele mesmo está conseguindo perdoar pelos erros do passado. Foi como eu disse no início do vídeo. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque meus ombros estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o desejo do meu gemido, não te oculto. Vou ler mais uma vez, aqui. Isso é errado. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te oculto. O meu coração dá volta à minha força, me falta, quando a luz dos meus olhos até essa me deixou. Aqui eu creio que Davi está já velho, pego no passado, nos erros do passado, sem conseguir se perdoar. A carne enferma, a alma fica enferma, a gente fica cego espiritualmente, a gente fica andando no deserto, e muitas vezes a gente pensa que esse deserto não vai chegar ao fim. Mas diante de tudo nós temos que arrepender mesmo, pedir perdão a Deus. Ele é poderoso para libertar. Os meus amigos, meus próprios, afastam-se da minha chaga. Os meus parentes se põem à distância. Também o que busca a minha vida me armam um laço, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam a imaginação. Imagina astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo não abria a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Aqui o salmista põe tudo que ele está passando na mão do Senhor e confiando em Deus. Os amigos fugiram, se afastaram. Aqueles que eram para ajudar
veio somente para condenar. É o que nós vemos nesse mundo, na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Quando eu entreguei a minha vida, Jesus, comecei a caminhar para a igreja, procurando me consertar. Eu era sadio, eu ia com meus pés todos os dias. Talvez os vizinhos aqui não viam, o pessoal da minha rua não viu que do trabalho mesmo eu ia para a igreja, eu vinha à noite, talvez ninguém via. Um certo sábado, certo domingo eu estava indo, já nesse dia empurrado por uma cadeira de rodas com minha filha, depois de 5 anos que eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu já tinha sofrido acidente, entreguei minha vida ao Senhor em 2000, 2005 sofri acidente, e um dia, não lembro o ano, estou indo empurrado por uma cadeira de rodas pela minha filha. E passa 2 senhoras com a Bíblia debaixo do braço. Era no mundo, ninguém conhecia a minha história, ninguém me conhecia aqui. Eu saía de madrugada e voltava. Tem dia que eu não vinha, e tinha, às vezes ficava dias fora de casa, mas sempre em contato com minha família ligando para onde eu estava. Eu trabalhava de mecânico e viajava muito. A família sabia onde eu estava, o pastor sabia que eu tinha o caráter de ligar para o meu pastor e avisar onde eu estava, que eu não podia ir à igreja. Talvez estava para Mato Grosso, uma cidade aí. E um certo dia, quando eu entrei para a igreja, passa 2 senhorinhas com a Bíblia debaixo do braço, fala, era no mundo, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo bagunça, e hoje que está na cadeira de roda, está indo para a igreja. Meus pecados muitas vezes me condenam. E aí, irmão, é nós olhar na balança, meditar na palavra do Senhor, como é que está o pecado dessas pessoas que não conhecem a sua vida e te julgam pelo estado que você está. Como é que está o pecado daqueles amigos de Jó, quando foram para ajudar ele, começou a condenar. Lembre de tudo que acontece com você. Vai na Bíblia e procure, que você vai achar a resposta. Mas não esqueça. Arrependa. Somos todos pecadores. Arrependa cada pecado que faz e dirige a Deus pedindo perdão. Um coração limpo, arrependido, para que você obtenha esse perdão do Senhor. Essas são as palavras, irmão. Coincidiu, a minha filha está internada com esse salmo. Que Deus abençoe, vamos orar. Soberano, glorioso, eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai. Pai, pedindo ao Senhor graça, misericórdia, da paz do Senhor, para com a nossa vida, que nós venhamos tempo estar nos arrependendo dos nossos erros, Pai. Perdoa nós mesmos e procura perdoar as pessoas, Pai. Pai, sara a nossa carne, sara a nossa alma, Pai. Porque o nosso pecado, Pai, muitas vezes põe a nossa alma enferma, Pai. Eu coloco, agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pela vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, perdão, Pai. Eu coloco nas tuas mãos nossa necessidade. Agradecendo ao Senhor, porque eu sei que a resposta das nossas orações são chegadas, Pai, no tempo e na hora do Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, fortalece teus filhos, restaura lá, abre portas, resolve essa causa na justiça, Pai. Dá força, dá saúde, em nome de Jesus. Visita a Bruna Pentanes. Ali naquele hospital, Pai. O Senhor sabe que ela está passando, repreenda, Pai. Essa ansiedade, essa opressão, essa depressão do inimigo, colocou na tua filha, Pai. Pai, o Senhor é Deus de saúde, o Senhor é Deus da vida, Pai. O Senhor é o médico dos médicos da saúde da minha filha, Pai. Dá força à mãe dela que está ali com ela, Pai. O Senhor conhece também, Pai, a luta da tua filha, da mãe dela, Pai. Peço que dê força a ela, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, em nome do canal José Góes, contando parte da minha história. Jesus te ama, Jesus está voltando. Prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Um abraço, irmão Jorge. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.